Eu tava falando com uma amiga agora e ela tava me contando como ela se sente geralmente com um sentimento negativo durante o dia se ela não tá fazendo nada. Ela geralmente sente algo negativo, ela se sente triste, se sente pra baixo. É como se esse fosse o sentimento de base quando tu não tá sendo estimulado, quando tu não tá fazendo alguma coisa, quando não tá tendo alguma aventura, alguma experiência diferente. Sente basicamente um merda, sente algum sentimento negativo, não se sente bem. E esse vídeo é como uma resposta para ela, um conselho que eu daria para ela nessa situação, que foram coisas que eu fiz para melhorar desse sentimento que eu também tinha. E eu vou dar aqui duas estratégias que são muito eficazes para lidar com isso e para conseguir ter uma relação melhor com suas emoções, com seus sentimentos e conseguir controlar melhor a sua mente e entender de onde é que vem tudo isso. Então, uma dessas formas é uma forma mais de acolhimento do sentimento, de entender o que está passando, não necessariamente com palavras, mas sim através das emoções do teu corpo, dos sentimentos do teu corpo. E a outra forma é através de palavras, de fato, de botar aquilo no papel e entender o que está acontecendo, de onde é que está vindo aquilo. Então, a primeira coisa é que é a base para lidar com qualquer emoção, qualquer sentimento negativo que esteja passando contigo, é não negar esse sentimento, não tentar buscar constantemente uma forma de fugir dele. Porque muitas vezes a gente sente uma emoção negativa e corre, seja para dopamina barata, seja lá pro Instagram, ficar vendo Reels, ficando no TikTok, vídeo no YouTube como esse, ou a gente pode jogar isso pro trabalho também, e aí a gente acaba, tem muitas pessoas que acabam virando workaholics porque elas não conseguem lidar com as próprias emoções e usam o trabalho para compensar e acreditam que está sendo uma coisa boa porque, nossa, agora eu estou trabalhando mais, mas na verdade tu só está fugindo de uma emoção. E eu também já usei isso também para lidar com essas emoções. Eu sei que pode ser bem destrutivo porque chega um ponto que tu chega no limite em questão de trabalho. Então, além de tu estar no limite de questão de trabalho, tu também não está lidando com aquela emoção negativa e as duas meio que explodem juntas e te fazem pirar, basicamente. Então, primeira coisa, né, como lidar com esse sentimento? Primeiro, não fugir dele e ver essa emoção, sentir essa emoção, abraçar essa emoção. Basicamente, eu quero que tu imagine, eu vou até mostrar agora como acolher esse sentimento, como lidar com esse sentimento em 3 passos, mas eu quero que você antes de tudo, dê uma forma para ele, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você está sentindo uma emoção negativa, seja tristeza, seja angústia, raiva, ansiedade, qualquer que seja essa emoção negativa, quero que você imagine que é como se fosse a sua criança interior tentando se comunicar contigo, aquela essência que está dentro de ti, aquela voz, aquela intuição tentando chegar no teu consciente de alguma forma, né? O teu inconsciente tentando te falar alguma coisa, tentando trazer alguma coisa para tua consciência. E para a gente lidar aí com isso, para começar a lidar com isso, né, é a gente não negar esse sentimento e a gente conseguir abraçar e acolher ele. Então tem 3 passos para fazer isso, que é a primeira forma de lidar com essas emoções, que é, antes de tudo, agora eu quero até que você faça isso comigo, se tiver com alguma emoção negativa nesse momento, mas é fechar os olhos e eu quero que você sinta essa emoção no seu corpo, né? Às vezes a angústia você pode estar sentindo aqui na boca do estômago, ou se for alguma tristeza, talvez alguma forma na sua mente, alguma coisa que tu consegue colocar forma nessa emoção. E quando você consegue colocar forma nessa emoção, eu quero que você foque nisso, foque nessa forma. O que talvez seja um nó, talvez seja algum peso, alguma forma que tem essa emoção no teu corpo. E eu quero que você reconheça isso, que você olhe para essa emoção e diga assim para ela, como se você estivesse conversando com a sua criança interior. Você diga que você tá vendo e tá sentindo isso, que você tá enxergando, tá escutando o que essa emoção quer te falar. Então conecta com esse sentimento, esse sentimento no teu corpo, o que essa emoção está querendo te dizer
e mostra que tu tá ali para ouvir, para escutar o que ela tem a te dizer. Então, finalmente tu vai parar de negar aquilo, vai parar de fugir daquilo e vai reconhecer que tu tá sentindo isso e vai tentar ao máximo ouvir, ver e escutar essa emoção. Então esse é o primeiro passo, né? Tu reconhecer. O segundo passo é a validação desse sentimento. Ao invés de tentar justificar falando que não, eu não devia me sentir assim, eu tenho alguma coisa de errado. Não. Aqui você vai reconhecer que sim, no lugar da sua criança interior, no lugar dessa, dessa sensação primitiva que você está sentindo no seu corpo, você também como um adulto, você também sentiria essa emoção, você se estivesse no mesmo lugar dessa criança interior, você também estaria sentindo a mesma coisa com base no que aconteceu, com base nas circunstâncias, seja lá o que for essa circunstância. Então você vai validar, vai abraçar esse sentimento. Então você primeiro reconheceu aquilo, reconheceu como é que sente no teu corpo, depois você começa a validar esse sentimento, não descartar ele, mas sim mostrar que você também se sentiria assim no seu lugar. E, por fim, o terceiro passo é acolher esse sentimento. Então, aceitar que você é, sim, suficiente, que esse sentimento não te torna menos merecedor, menos suficiente, que você é o suficiente, você é o bastante, que não tem nada de errado contigo por estar sentindo esse sentimento. Esses são os três principais passos para conseguir se conectar com essa emoção que você está sentindo e parar de uma vez de negar ela, parar de uma vez de fugir dela. Então, primeiro é ouvir, reconhecer essa dor. Segundo, validar esse sentimento. E terceiro, acolher esse sentimento, mostrar que ele tem algum motivo, ele tem algum propósito para estar ali. E eu te garanto que só fazendo isso, se você parar, fechar os olhos ali por alguns instantes e só imaginar isso, tipo, fechar o olho, conectar com esse sentimento, seja lá onde é que for que ele esteja no teu corpo, e imaginar que esse é o choro da tua criança interior, é alguma voz querendo falar contigo, querendo te trazer alguma sabedoria, algum conhecimento. Só isso, só esses três passos já vai te ajudar muito com esse sentimento, não se sentir mais tanto desse jeito. Ainda mais se você consegue praticar isso diariamente. E isso é uma coisa que eu falo por experiência, porque eu também tinha esses sentimentos, eu também negava muita coisa, e quando eu comecei a praticar isso, as primeiras vezes foram as mais difíceis de acolher esse sentimento, porque vinha uma onda, tipo, tudo aquilo que estava guardado vinha de uma vez, e talvez você se sinta mal no primeiro momento, você talvez sinta um peso nesse primeiro momento, mas com o tempo você vai conseguindo lidar melhor com isso e acolher isso melhor dentro da tua personalidade, dentro de quem você é, em vez de fugir dessas emoções. Então, esse é o primeiro passo. A primeira forma, né, de lidar com isso. Já a segunda forma, que é um pouco mais lógica, mais estruturada e que aí lembra também um pouco de terapia, de certa forma, e que é uma forma de terapia, mas é escrevendo sobre esse sentimento. Então, qual que é a ideia aqui? É que você consiga entender o que está causando aquilo, né? Tem um pessoal que chama isso, o que eu quero passar aqui, é o que eles chamam de shadow work, né? Que é o trabalhando com as tuas sombras, trabalhando com o teu inconsciente, tentar trazer, a ideia aqui é tentar trazer para a consciência aquilo que está inconsciente, mas que está tentando se comunicar contigo de alguma forma. Então, qual que é a ideia aqui? É escrever livremente sobre isso. Por exemplo, você está sentindo tristeza. Você começa a escrever, pô, eu tô me sentindo triste. E aí você vai deixando fluir. Tipo, por que que eu tô me sentindo triste? O que que tá causando isso? Começa a se questionar sobre esse sentimento, tenta chegar cada vez mais fundo nesse sentimento, tenta mergulhar nisso para entender o que que tá de fato, qual que é o cerne disso, tá? Eu vou dar um exemplo que eu mesmo estava fazendo hoje. Deixa eu ver se era nesse, não, era no outro caderno. Eu estava escrevendo sobre por que que eu me incomodo tanto com pessoas que têm o que eu chamo de mente de playboy, que é basicamente aquela mente quando você fala que é tudo fácil porque, tipo, uma pessoa que para ela a vida é muito fácil porque ela recebe o dinheiro dos pais, então, tipo, nunca vai ficar sem dinheiro, sempre vai ter um jeito para fazer as coisas. Eu comecei a escrever sobre isso e o que eu percebi
o que veio à tona nisso é que basicamente eu sou uma dessas pessoas e essa tentativa da minha mente racional de criar uma barreira contra isso, de tentar e criar esse incômodo com pessoas que são assim e de certa forma uma repulsa com esse tipo de comportamento, nada mais é do que a minha própria insatisfação com as minhas habilidades de resiliência, de saber me virar, porque de certa forma, eu admiro essas pessoas que vieram do zero e construíram e que batalharam e que tiveram que quebrar a cabeça para ganhar dinheiro, para crescer. E, de certa forma, eu queria ser como essas pessoas. E eu tenho uma série de comportamentos que eu tomo que me aproximam, que me fazem chegar mais perto de basicamente quebrar para tentar começar do zero e tentar ser uma dessas pessoas. Por exemplo, agora eu estou na Europa, tenho dinheiro para mais 2 meses. Depois eu não faço ideia como que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para conseguir pagar por comida, por hospedagem. E enquanto muita gente ficaria ansiosa com isso, é uma coisa que eu quero porque eu sinto que é o que vai me fazer eu aprender a me virar e tipo, ter que batalhar por aquilo. E aí junta essa admiração por essas pessoas com essa repulsa da mente de playboy, porque eu não quero me identificar com isso. Então, é de certa forma a minha mente criando uma barreira para algo que eu sou hoje e que eu não quero ser. E aí eu fico nessa contradição, né? Meio que nessa hipocrisia e sinto esses sentimentos negativos quando eu penso sobre isso. Então, tem muita... Tudo que você... Tudo que te gera uma emoção negativa, que te gera um desconforto, que te gera uma repulsa. Às vezes tem uma pessoa que você não sabe por quê, mas essa pessoa te irrita de um jeito assim, te irrita, é uma pessoa que te irrita. E quando você para analisar, essa pessoa na verdade só te irrita porque você está enxergando nela as mesmas características que você tem, você está enxergando nela as mesmas falhas de caráter que você tem e está projetando nela o desconforto que você sente consigo mesmo. Você está projetando nessa pessoa a sua insatisfação que você tem consigo mesmo. Então, e quando você, né, escreve sobre isso, você consegue trazer isso à tona e lidar melhor com isso, porque quando isso fica claro, quando você tira isso do inconsciente e traz para a consciência, você consegue criar alguma estratégia de ação para lidar melhor com isso, né? Então, agora que eu sei sobre essa minha emoção, por que eu sinto isso com essa mentalidade, eu sei o que eu posso fazer para conseguir me virar melhor, para conseguir desenvolver mais esse meu lado de resiliência, de saber me virar. Então, acredito que seja isso, esses são os dois principais pontos. Primeiro, acolher esse sentimento, acolher essa emoção que você sente sem fugir dela. Então, é um hábito, é um hábito. Porra, começou a sentir uma tristeza, um sentimento negativo, respira fundo e mergulha nessa emoção. Mergulha nessa emoção, eu te garanto que isso vai te ajudar muito, ao invés de ficar tentando fugir disso de alguma forma. E é muito fácil, teu cérebro ele começa a criar desejos para te fazer fugir disso, né? Às vezes, porra, tu tá com um sentimento negativo e já direto no celular, direto pedir alguma comida, fazer alguma compra online, qualquer coisa para fugir disso. Então, o primeiro passo é parar, fechar um pouco esses estímulos, mergulhar nesse sentimento, olhar para o abismo e trazer mais para a consciência isso de forma intuitiva. E o segundo passo é fazer isso de forma mais lógica, parar e pensar constantemente o que me irrita, o que me incomoda, o que me causa emoções negativas, e muitas vezes você vai descobrir que são só reflexos da sua própria personalidade, do seu próprio caráter, que você precisa melhorar, que você precisa evoluir, e é teu inconsciente gritando para te fazer isso. Então essas são as duas formas, acredito que por esse vídeo seja isso. Se te ajudou, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que está precisando ouvir isso também. Bora!